Olá, tudo bem? O irmão fez um comentário perguntando a respeito sobre os predestinados, a minha opinião, meu entendimento a respeito disso. E eu vou fazer um breve comentário bem sucinto, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Na Bíblia Viva, o mesmo versículo, Efésios capítulo 1, versículo 11, assim está: além do mais, devido àquilo que Cristo fez, nós fomos oferecidos a Deus como dádivas nas quais Ele se compraz, pois como parte do plano soberano de Deus, fomos escolhidos desde o princípio para sermos dele, e todas as coisas estão acontecendo tal qual Ele decidiu desde o princípio do mundo. Então, o que leva ao entendimento, talvez um entendimento mais profundo? Pode-se achar outra resposta para isso. Mas eu, no modo simples, no modo sucinto do entendimento do predestinado, eu vou pelo que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz o quê? Deixa eu colocar. Assim está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, veja, se o espírito, quando uma pessoa vai morrer, disse lá em Eclesiastes, Salomão pela sabedoria disse, que quando uma pessoa morre, são todos que acontece isso, não sou Deus para falar isso. A matéria, o corpo, volta para o pó, de onde veio. E o espírito volta e o espírito volta para Deus, que o deu. Então, se o espírito vai voltar, é porque ele veio de lá. Então, a questão do predestinado, eu acho assim, achismo não serve muito, mas o meu entendimento é o seguinte: o nosso espírito, na verdade, é o espírito de Deus. Deus nos deu, porque ele vai voltar para Deus. Então, esse espírito que está em nós não é nosso. Esse espírito é de Deus. Eclesiastes 12, 7 dá esse entendimento. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, pré é alguma coisa anterior, predestinado. Então, o Espírito que Deus deu, que existe antes da fundação do mundo, assim eu creio, como está em Hebreus 2,14, que os filhos de Deus são os Espíritos, e os Espíritos, enquanto na terra, são revestidos de um véu, de uma capa, de um corpo, de uma matéria, de uma carne, para andar para lá para cá. Quando chega ao fim, quando para de funcionamento desta carne, a alma, que é a vida, se acaba, e o espírito volta para quê? Vai voltar de onde ele veio. Então, o predestinado nada mais é, no meu entendimento, a grosso modo, de que é simplesmente o espírito que existe antes da fundação de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Se essa fundação do mundo foi 10 mil anos, foram 1 milhão de anos, foram milhões de anos, ninguém sabe, somente o Criador. E esse espírito, ele existe porque espírito não tem data de aniversário. Espírito é igual ao vento. Então não sente dor, não sente frio, não sente fome, não sente sede, não sente desejos de praticar sexo. Assim é o que a gente entende. Então o que é o predestinado? Nada mais é do que o espírito que já existia
Antes da fundação do mundo. Então, Paulo quis dizer que os predestinados, os espíritos que já existiam antes da fundação do mundo, é o que segue a Cristo, ao ressuscitado, é o que segue ao Espírito, é o que voltará para a pátria. Então, o predestinado é nada mais que isso. Não tem muito que florear. Não tem muito que buscar em ocultismo, espiritismo, em Allan Kardec, em entendimento de reverendo. É coisa simples de entender. Assim é o meu entendimento. De repente o seu é completamente diferente. Por quê? Porque você é um religioso, você é um estudante de espiritismo, você estudou muito o ocultismo, você estudou essas religiões que estudam anjos. Mas como eu não procuro buscar entendimento fora da Bíblia, então a Bíblia passa para o meu entendimento isso, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então um predestinado nada mais é do que um espírito que já existia antes da fundação do mundo. Amém? Então, predestinado, eu acredito que seja somente isso, nada mais que isso. Por isso que vamos novamente colocar um ponto aqui que dá um certo debate. Devemos ganhar almas para Jesus? Não. Devemos buscar salvar vidas? Não. Devemos pregar o Evangelho? Não. Para a salvação, não. Pregar as boas novas, anunciar as boas novas? Tudo bem, porque você estará falando do Cristo ressuscitado, não o Evangelho, não as boas novas que estão por aí. O que tem por aí são boas velhas, são Moisés, são a caducidade do antigo pacto. Então vamos falar das boas novas, vamos anunciar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho? Vamos pregar o Evangelho, que são boas novas, que não tem Moisés, que não tem fermento. Para o quê? Para a salvação do espírito de uma pessoa? Não. Para que o espírito de uma pessoa venha a ser melhor? Não. Porque o espírito, Jesus mesmo disse nos seus dias, que o espírito está pronto. A carne para nada presta. Então vamos falar do Cristo ressuscitado, vamos falar das boas novas, para que a pessoa ande em novidade de vida na carne. Mesmo a carne não tendo conserto, mesmo a carne de uma pessoa tendo debilidade, sendo fraca, sendo problemática, tendo vindo com defeito de fabricação, porque a carne de todos veio assim, seja ela de um presidente, seja ela de um plebeu, seja ela de um miserável, seja ela de um favelado, seja ela de um milionário rico. A carne de ninguém tem conserto. Então não adianta querer ser arrogante, não, porque isso, a sua carne, mesmo você sendo o presidente do mundo, e quanto a um mísero pedinte, a carne de ambos não tem conserto. Então, o predestinado dá mais ousadia, dá mais coragem, dá mais audácia para que nós venhamos falar que o quê? Que o que está dentro das pessoas, mas de todas, Deus é que sabe. O que está dentro da pessoa, o espírito, este é o predestinado antes da fundação de todas as coisas. A carne da pessoa, ela tem 20, 40, 50 anos. Então a carne de Paulo não foi predestinada. A carne de Jesus de Nazaré não foi predestinada. A minha carne não foi predestinada. Eu entendo que o predestinado, predestinado, ou seja, antes, é o Espírito. É o Espírito. Porque Paulo, ele era bonzinho, ele se tornou bonzinho por causa da carne dele. A carne de Paulo foi o predestinado, que deixou ele, que ele parou de perseguir os cristãos, de aprisionar, de bater, de matar, e aí a carne dele fez ele ficar bonzinho? Não, porque a carne dele não pode ser considerado algo predestinado. Eu acho que não, porque a carne de Paulo durou até certo ponto, quando ele foi decapitado por Nero.
Pedro foi um predestinado? Pedro era bruto, ignorante, estúpido, conheceu Jesus, mesmo conhecendo Jesus, andando com Jesus, continuou aquele morão de cerca, do mesmo jeito, bruto. Porém, a carne de Pedro foi predestinada, se ele viveu só 50, 60 anos e foi crucificado cabeça para baixo. Eu tenho 54 anos, a qualquer instante isso aqui para. Essa carne foi predestinada, sendo que eu tenho 3 cirurgias, tenho facada que tomei na perna, fui uma peste antigamente. Então eu fui predestinado, sendo essa carne imunda, essa carne detestável, a minha carne é predestinada? Não. Então eu acredito que Paulo falava pelo Espírito de Deus, Espírito da graça. Aí sim, o nosso espírito, o seu espírito é predestinado porque já existia. Assim eu entendo. Amém? Então eu vou deixar esse entendimento claro. Isso daqui é uma coisa que deve-se depois colocar versículos, procurar referências. Isso foi só para me responder um comentário do irmão, assim, a grosso modo, de uma forma simples, sem precisar fazer a rodeio, sem precisar florear, sem precisar ficar com maracutaia, com malabarismo. Foi coisa curta e grossa. Predestinado, então eu acredito que não seja a carne de ninguém. O predestinado é o Espírito que já existe antes da fundação do mundo. Amém? Graça e paz. Então, para você, meu amado irmão, que perguntou a respeito disso, ou minha amada irmã, é que eu não estou aqui com o celular. Deixa eu dar uma olhada. Achei aqui o comentário, é da Tânia Freitas. Tânia Freitas. Assim ela postou. Amém, irmão Cláudio. Gostaria de saber se nem todos são eleitos do Pai. Ponto. Existem as pessoas que não têm o Espírito de Deus dentro deles. E gostaria também de saber algo sobre a predestinação. Então, de uma forma bem rapidinha, bem assim, como que eu posso dizer? Curto e grosso, eu passei o meu simples entendimento a respeito da predestinação. É isso que eu acredito. Passou disso, para mim já é o que eu falei, aí já é buscando conhecimento fora da Bíblia, buscando de reverendo, de estudiosos, coisa que eu não faço. Eu acredito que a Bíblia explica a Bíblia. Assim como os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor entenderam os escritos de João, que foram enigmas, que foram metáforas, porém que quando chegou na mão, de que forma chegou esses escritos, esses pergaminhos, ninguém sabe, na mão dos irmãos que estavam reunidos como igreja, e ali chegou avisando que o dia do Senhor havia chegado, que o juízo de Deus havia chegado, e o Espírito Santo deu entendimento para eles. Da mesma forma, eu acredito que é assim que ele nos dá entendimento, é na Bíblia. Por isso que eu não me envolvo com Calvino, com Arminiano, com Lutero, não, porque todos eles leram a Bíblia, e eles tiveram a interpretação deles. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!